Olá, gente, tudo bem? Comentar aqui sobre as novas revelações do Intercept. Na verdade, não são revelações, né? E sim são apenas um material que comprova aquilo que muitos de nós já sabíamos, né? Que eu tinha falado, inclusive, várias vezes. Sempre que eu falava a respeito da Lava Jato e da condenação de Lula, que é o seguinte: a Lava Jato, ela condenou Lula baseado em delações, né? Principalmente essa delação do Léo Pinheiro. A gente tem que entender uma coisa, né? Não se pode condenar uma pessoa com base simplesmente na palavra de alguém, numa delação de alguém. Que foi isso que aconteceu, né? Preso, né? Condenado, feito um acordo de delação, onde ele simplesmente, para poder acusar o Lula, ele seria solto, né? Olha, você só precisa delatar o Lula. Então ele mudou o depoimento dele e delatou o Lula e por isso foi solto. Ele não apresentou prova alguma daquilo que ele estava dizendo. Simplesmente era a palavra dele, ou seja, ele estava falando aquilo simplesmente para ser liberto, né? Foi feito um acordo em que, olha, se você disser que o Lula é o culpado, você é solto. Simplesmente isso, para resumir a questão. E foi isso que eu falei desde o início desse processo, que era uma coisa que ficava bem clara quando você analisava aquilo de forma racional, criteriosa, sem emoção, apenas analisando os fatos que iam acontecendo. E foi isso que aconteceu. Então, essas novas revelações, digamos assim, essas novas mensagens que são mostradas aí pelo Intercept, elas apenas comprovam aquilo que a gente já sabia, pelo menos das pessoas que acompanharam esse caso, né? E é o que eu digo, é muito difícil que o Intercept apresente qualquer coisa que eu já não tenha dito, percebido, né? Afinal, desde o início do processo, a Lava Jato vem cometendo uma série de erros, né? Ela tem feito claramente uma perseguição política ao PT, ao Lula. Isso ficou evidente desde o seu início, né? Então, a importância que vem sendo divulgado pela importância como uma prova cabal de que todos esses supostos erros, né, eu também afirmei, propositais, como uma perseguição, né? Afinal, eles nunca faziam isso em relação aos outros, como até outras mensagens também reveladas pelo Intercept mostram que não, apenas que das investigações é que a gente quer, o resto não, porque o resto envolviam outros partidos. Todas as investigações que envolviam ali o Temer, envolviam outras principalmente, eram descartados sumariamente, né? Então isso, para quem acompanhou os julgamentos, conseguiu entender isso. Para você ter Brecht, ela tinha mais de 200. Quantos destes estão presos hoje, né? Quer dizer, falta muito senso crítico nas pessoas, falta acompanhar as coisas com senso crítico. A mídia no Brasil, a grande mídia, ela tem um lado. Você não pode simplesmente assistir a Rede Globo, assistir o Jornal Nacional, a esperar lá que eles façam essa análise crítica, porque eles não vão fazer. Eles vão simplesmente colocar aquilo que interessa a eles. E o que interessava a eles como alguém com corrupção. E apresentar o PT como se fosse o único título de corrupção para o Brasil. É generalizado, né? A gente tem particularmente mais corruptos do que o PT, como o PSDB, como o PMDB. Foram partidos que não foram punidos. Né? A gente viu que os processos, principalmente contra o PSDB, foram processos que foram, né? Então não houve
nenhuma opção a eles. E isso desde o começo foi contestado, falado. Por o Ministério Público, o STF, todos os órgãos da imprensa, da grande mídia, ignoraram isso. E por conta disso, não se deram conta de tudo que vinha acontecendo. Então, a importância que se dá dessas revelações não é para mim algo que mostre uma coisa que agora eu até digo que eu acredito que nada será novidade para mim, porque eu venho acompanhando esse caso desde o seu início, né? Desde o começo daquelas manipulações de 2013, principalmente a partir de 2014, eu venho acompanhando intensamente esses processos, né? Esse golpe no Brasil, e em especial o impeachment, em especial a prisão de Lula, as questões, né? A propaganda em cima da grande mídia fez foi uma propaganda em prol da Lava Jato, não uma análise analística, né? Essa é a diferença entre uma empresa e o que a imprensa brasileira, a grande mídia brasileira, todos esses anos. Enquanto a grande imprensa fazia uma propaganda que interessava pelo seu projeto político, o que o Glynn faz é apresentar o conluio que houve entre as instituições e a Lava Jato, né? Então a gente não pode esperar que hoje, como eu expliquei no vídeo anterior, que o STF, que a Globo, que outros veículos de imprensa simplesmente passem a atacar o Jato porque está sendo comprovado isso. Não, porque o que está sendo comprovado que houve um conluio entre essas instituições. Não é apenas o Moro, o Dallagnol, não é apenas a Lava Jato. É a Rede Globo, é uma grande parte do Jato. Então, há um conluio entre dentro do projeto de poder, todos eles de questões. É um projeto político. E em prol desse projeto político, eles foram capazes de fazer toda uma fraude eleitoral, uma fraude que foi o processo de impeachment da presidente Dilma, que foi a prisão de Lula, entre outras barbaridades que vem acontecendo no Brasil, que é um total desrespeito brasileiro, né? Então, assim, a gente vai ter que aguardar realmente para ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Como eu disse nos outros vídeos, a contra o Dallagnol foi errado. Eles não querem sequer investigar o caso. Como é que a gente pode acreditar em instituições jurídicas, provas, não querem sequer investigar esses casos, né? Então, assim, é muito difícil acreditar nessas instituições, mediante o que vem acontecendo no país nesses últimos anos. A gente está numa situação realmente se precisa de uma mobilização das pessoas, né? É por isso que eu criei esse canal, no intuito para tentar ajudar em relação à questão da conscientização e da mobilização popular. E infelizmente o meu canal é muito pequeno, mas existem canais que são maiores e que fazem ali esse trabalho, mas ainda é pouco. A gente ainda precisa se mobilizar mais, a gente precisa ainda de uma união maior em prol dessas questões e parar de fazer cada um por si, sabe? Coisa mais unida, mais integrada. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir organizar mais e conseguir realmente fazer um movimento em prol dessas questões. O que a gente precisa é disso. Enquanto a gente não fizer isso, e enquanto alguns canais que eu vejo, que eu conheço, ficarem com questão de ego, querendo serem líderes, sem fazerem absolutamente nada, a gente vai ficar nisso, né? A gente vai ficar nisso. Porque, infelizmente, essa tem sido a preocupação de muitos aí que tem tratado dessa questão. A preocupação excessiva
em crescer, em visualização e tudo, e esquecer dessa questão que é muito, né? Então é isso, gente. Eu peço que vocês deixem o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês comentem, para que o canal possa continuar crescendo, né? A gente vem crescendo organicamente aos poucos, mas precisa crescer muito mais para levar esse tipo de mensagem aí mais crítica, tá? Então agradeço a todos e até mais.